nós, como somos carne, como nosso espírito ainda está sendo reconstruído, temos uma grande tendência a ver com os olhos da carne. Não é assim? A olhar para a enfermidade, olhar para a desgraça do mundo, para tudo que está dando errado. Nós estamos vendo leis sendo aprovadas que são contrárias claramente aos nossos princípios bíblicos. Eu vejo tanto cristão indignado por essas questões e eu digo, não olhe para o trabalho do inimigo. Isso tudo é trabalho do inimigo e a palavra nos avisou. Então por que estamos surpresos? Nós temos que estar com os olhos em Cristo. Mas uma das coisas mais extraordinárias, como eu dizia ao começo, é saber que nosso Deus nos ouve. Quando nós pomos nossos olhos em nosso Deus, nossos olhos em Cristo, nós começamos a aprender e a conhecer, a saber quem Ele é. Nosso convívio, eu e meu pai, é muito bom e está ficando melhor todos os dias, porque nós conhecemos um ao outro. Quando alguém vem e tenta dizer uma mentira a respeito do meu pai, eu não vou acreditar porque eu conheço quem ele é. Mas quando o inimigo, uma dificuldade, vem dizer para a gente o que o nosso Deus está deixando de fazer, a gente acredita. Por quê? Porque a gente não conhece Ele. Quando o inimigo vem te dizer que o teu Deus está te ignorando, a gente acredita. Porque a gente esqueceu o que Miqueias disse há mais de 2000 anos atrás. Pois meu Deus me ouvirá. Esse Deus de Miqueias é o nosso Deus, meus queridos. É o mesmo, Ele não mudou. Profetas passaram, pregadores passaram, mas o nosso Deus é o mesmo. Amém. E não é responsabilidade só de nós pregadores estar falando essa verdade, é responsabilidade de cada um de nós cristãos. Declarando que apesar de que eu não entenda as circunstâncias, eu sei que o Deus não me ignora. Eu sei que Deus está presente. Eu sei que a glória de Deus enche a terra. E por mais que os meus olhos carnais não consigam ver, eu creio nisso. Amém. Isso é o que pregamos. É por isso que eu me empolgo. É por isso que me traz alegria quando eu encontro pessoas que acreditam nessa palavra. Não em mim, mas na palavra de Deus. Porque eu sei o que essa palavra fez na minha vida. Eu pude ser testemunho do que essa palavra tem causado na vida de centenas de pessoas. Mas aquelas que acreditaram realmente nisso. Mas como meu pai dizia, e é bem claro, não existe bênção sem obediência. Não existe bênção sem obediência. Nós temos que ter isso bem claro na nossa cabeça, porque a nossa ignorância às vezes nos mata. A nossa ausência de conhecimento e de relacionamento com Deus está nos afetando. É isso que está nos ferindo. É muito interessante quando limos hoje, agora no louvor, Deuteronômio 28. Existe uma lista de bênçãos pela obediência. No mesmo capítulo, existe a lista de maldições pela desobediência. Eu não sei se vocês estudaram essa semana a respeito desse texto, mas é bem claro. Está ali. Eu não estou inventando. É muito interessante quando nós vemos o salmista Davi pedindo repreensões para os seus inimigos. A repreensão não vinha para o inimigo de Davi porque Davi estava pedindo. A repreensão vinha para o inimigo de Davi porque Davi nada mais estava reivindicando o que a lei já dizia. Não é lei? A paga do pecado não é a morte? Aquele que se rebela contra Deus não é repreendido? Por que a gente duvida disso? Existe uma grande dificuldade no ser humano de acreditar na palavra de Deus, porque estamos lidando com um Deus eterno e nós somos temporários. Nós dependemos e somos escravos do tempo. Temos que esperar. Mas a glória de Deus, ela não se move por determinação nossa. Ela tem pontos onde ela se manifesta e ela tem lugares exatos onde ela se manifesta. Isso foi independente da posição do povo. Não interessa o que você faça. Você não pode determinar quando o sol vai nascer amanhã. Você pode? Você pode determinar aonde exatamente o sol vai se pôr amanhã? Você consegue fazer isso? Então, o sol, como criação do nosso Deus Todo-Poderoso, não obedece às nossas determinações. Por que queremos determinar aonde Deus se manifesta e como Ele
ele se manifesta. Se eu quero ver o pôr do sol, se eu quero ver o nascer do sol, eu tenho que estar no lugar certo, no momento certo. Não é? Isso se chama obediência. Porque da mesma forma que o sol segue a mesma trajetória desde a fundação do mundo, as leis, elas apontam para a mesma trajetória desde o começo do movimento da obra extraordinária de Cristo. Só que a gente continua procurando a manifestação de Deus no lugar errado, da forma errada, na hora errada, através das portas erradas. Nós determinamos o que é bênção, nós determinamos o que é provisão divina, e tudo demais a gente joga nas mãos de Satanás. Isso está errado. Miqueias, mais uma vez, no mesmo capítulo 7, continuando a leitura, versículo 8, Miqueias 7, versículo 8, diz assim: não se alegre a minha inimiga com minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a justiça, e então minha inimiga verá e ficará coberta de vergonha. E ela que me disse: onde está o Senhor Deus? O seu Deus, perdão. Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro nas ruas. Mais uma vez, o que Miqueias está apelando, o que Miqueias está decretando, nada mais é do que promessa de Deus. Não promessas fictícias, porque o nosso Deus, tudo que Ele determina se cumpre, não é assim? Amém? Amém. As promessas de Deus, elas são reais, mas elas têm um caminho a ser seguido. A nossa salvação, ela tem uma condição. O amor de Deus é incondicional, isso nós sabemos, mas a salvação é condicional. Ela é acessível a todos, mas temos que fazer algo, não é assim? O que devemos fazer? O que Miqueias está fazendo aqui, como sua posição, assumindo a posição do povo de Deus? O que ele está declarando aqui? A mesma coisa que João Batista proclamava quando ele estava no seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Meu pai pregava uma pregação sumamente abençoada essa semana, lá no Chile, falando a respeito dos princípios do começo do estabelecimento do reino de Deus. E qual é a regra inicial para ser parte desse reino? Arrependimento. Sabe por que nós não estamos podendo acessar as promessas de Deus? Porque estamos desobedecendo no passo número 1. Isso deve ser uma sequência. Todas as outras coisas, elas são irrelevantes se a gente não se arrepende. Se não estamos postrados diante de Deus, como Miqueias está declarando, reconhecendo que eu estou pagando pelos meus pecados e que a ira de Deus está sobre mim, porque eu mereço isso, porque eu sou pecador, porque eu nasci em corrupção, e meu caminho é a corrupção, então eu sou merecedor disso. Mas eu creio num Deus que me ama. Eu creio num Deus que manifestará a sua justiça, e não é isso que Ele prometeu? Que se nós nos arrependermos, Ele nos abençoará? Que se nos postrarmos diante dEle, Ele curará a nossa terra? Não é promessa da Bíblia? Não é promessa da sua palavra? Mas a gente está acreditando nisso. O mais triste é que Deus nos ouve muito mais do que a gente ouve Ele. Estamos fazendo demandas, sendo que Ele já deixou bem claro qual é o processo. Estamos querendo determinar onde o sol vai nascer e onde ele vai se pôr, quando Deus disse: isso não cabe a você. Se você quer a luz do sol, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Tem os passos a ser seguidos. Miqueias entendeu isso. No começo do capítulo, ele mostra a sua indignação e sua tristeza pelo ver o estado do povo de Israel.
E por isso que ele se prostra e se arrepende, declara que sim, a repreensão de Deus sobre o povo é justa. Porque o povo pecou. Mas ele crê no Deus justo, que é amor, que ouve, que fará a luz resplandecer sobre nós, que virá nos resgatar, mas ele só resgata quem está postrado. Meus queridos, graças a Deus, eu digo a vocês, eu posso ter um temperamento muito duro, posso ser um pouco seco algumas vezes, mas não existe nada que toca mais o meu coração e que me leva mais à compaixão que ver um coração quebrantado. Eu tive a oportunidade essa semana de escutar um jovem, 19 anos, vir conversar comigo em lágrimas, dizer: Deus me chamou e eu não respondi, eu estou sendo irresponsável com Deus, que eu sei que Ele está me chamando, e eu quero servi-lo, mas eu fui irresponsável, Azaf. Ele estava em lágrimas. Isso é um coração contrito, reconhecendo a sua desobediência, como Miqueias aqui está fazendo, reconhecendo que ele estava fora de lugar, reconhecendo que o lugar dele não era esse, que ele estava ignorando a voz de Deus. Porque aí é que a gente sabe quando realmente o nosso coração está sendo quebrantado, quando paramos de acusar Deus de coisas e começamos a assumir a nossa culpa. A culpa é nossa. Não no sentido católico, de sentir a sua miserabilidade, de que você não é nada, que você vai ficar no chão, mas de uma forma real. Eu sou culpado desse crime e sou digno de punição, mas eu conheço esse Deus. A ira de Deus está sendo derramada sobre mim, não a ira de Satanás, não a ira dos meus inimigos, é a ira de Deus, porque eu pequei foi contra Ele, o meu pecado foi contra meu Deus. Mas como eu conheço Ele, como eu sei muito bem quem Ele é, eu sei que suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa, estabeleça o meu direito. O meu direito porque eu sou digno de algum direito? Eu sou digno de alguma misericórdia? Eu sou digno de amor? Não. Porque meu Deus é amor, meu Deus é misericórdia, meu Deus é justiça. E como eu conheço Ele, eu sei que esses são os princípios dele. E se eu estou no lugar certo, eu vou ter acesso a isso. Não porque eu mereço, mas isso é quem Ele é. Mas o nosso inimigo vai continuar mentindo. O nosso inimigo vai continuar dizendo: não, ele não está te ouvindo. Não, ele não vai vir. Sabe quem é o nosso inimigo? Aquela pessoa que você vê no espelho todos os dias. Quem? Sabe quem está te mandando para o inferno? Não é Satanás. É a sua carne. É você. Nós não vamos para a condenação por vontade de Satanás. Nós já estamos na condenação por ausência de Deus. Porque Ele, através do nosso pecado, se separou de nós. Nós estamos caindo em condenação. Essa é a manifestação da ira de Deus. Se a gente não entende o sistema, se a gente não entende o processo de uma forma correta, a gente vai continuar fazendo oração da forma incorreta. Vai continuar pedindo bênção da forma errada. Até o ponto de estarmos frustrados e começar a achar: poxa vida, Deus não está me ouvindo. Eu estou aqui faz horas pedindo para o sol nascer e o sol não nasce. Deus está dizendo: não é assim. Está ali. Muitas pessoas falam: mas Deus não fala comigo. Muitas pessoas me dizem: eu não consigo ouvir a voz de Deus. A voz de Deus vem sendo repetida. As mesmas palavras há 2000 anos e as pessoas continuam sem ouvir a voz de Deus. Estou falando da Bíblia. Estou falando da palavra escrita de Deus que permanece viva. Amém? Amém. Que é poder de Deus. Amém? Que é autoridade máxima sobre as nossas vidas, amém? Amém. Então por que a gente não está ouvindo? Existe um problema na psique humana que chama audição seletiva. Não sei se vocês já ouviram falar,
mas significa que eu ouço o que me interessa, e o que não me interessa eu esqueço. Eu gravo o que me interessa, o que me traz benefício, mas o que não me interessa eu jogo fora. Mas se você pega um processo e você tira as partes que você não gosta, então o processo é diferente. Se você pega um filme e corta as partes que você não gosta, não vai ser o mesmo filme. Não é assim? Se você pega a vida e a determinação divina e você tira tudo, onde você se arrepende, onde você reconhece, tudo que cabe a você fazer, então não é mais a vontade divina, é a sua. Porque eu quero bênção. Eu quero que Deus me ouça. Eu quero ter um carro, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma casa. Mas eu não quero servir a Deus. Eu quero que Ele me sirva. Não é assim a nossa posição. Eu tenho quase certeza que vocês nunca usaram essas palavras, mas as nossas intenções às vezes dizem isso. Nós temos que ser coerentes, nós temos que ser reais. Nós temos que realmente nos postrar diante de Deus todos os dias e agradecer pelo fato dele ser misericordioso. É muito interessante o fato de que o Espírito Santo, uma das palavras para se referir ao Espírito Santo no Antigo Testamento, no idioma original é ruach, que significa vento, ou alento de vida, respiro. Quando você entende o Espírito Santo como aquele que mantém você respirando, você sabe a consequência de quando ele vai embora, não é? Vamos ver se todos passaram na aula de biologia. O que acontece se o ser humano para de respirar? O que acontece se o ser humano fica sem ar, ou debaixo d'água por muito tempo? É uma lei da natureza, não é? A biologia determina que o nosso corpo precisa de oxigênio, dessa movimentação de ar, entrando e saindo. E de uma forma fantástica, os escritores do Antigo Testamento usaram esse mesmo nome para falar do Espírito Santo como aquele que está sustentando você. E você acha que Deus te abandonou? A pergunta é, você está respirando? Então, Ele não te abandonou. Ele ainda não desistiu de você. Ele ainda está te dando uma chance para você se arrepender. Você está vivo, você ainda tem chance. Então qual é a nossa desculpa? Nosso Deus nos ouve. Temos que ter essa convicção por em cima de todas as coisas, mas temos que saber quem é esse Deus. Porque, volto a dizer, somos muito seletivos com as histórias bíblicas e a gente ignora o que não interessa pra gente. Me diga uma coisa, os personagens bíblicos passaram por lutas? Deus abandonou eles? Não. Os personagens bíblicos passaram pelo que a gente chama de vales da sombra da morte? Deus abandonou eles? Não. Não é exatamente isso que o Salmo 23 fala, ainda que antes, em vale de sombra de morte, não temerei. Quer dizer, Deus está comigo. Quer dizer, poxa vida, Asaf, você está me dizendo que o vale da sombra da morte é a vontade de Deus também? É? Você está me dizendo que às vezes a minha aflição é a vontade de Deus também? É. Você está me dizendo que às vezes a doença que eu carrego no meu corpo é vontade de Deus também? É. Para quê? Ainda a pergunta. Porque Deus quer que você sofra? Não. Porque Deus quer humilhar você? Não. A palavra é um pouco diferente. Ele quer quebrantar você. Porque quem está te mandando para o inferno é o teu orgulho. Quem está te mandando para o inferno é a tua vontade. Nós escutamos um testemunho extraordinário de uma irmã que esteve à beira da morte. Deus ressuscitou ela e hoje ela anda numa cadeira de rodas. E ela disse, eu não peço a Deus que me tire da cadeira de rodas, porque essa cadeira de rodas glorifica o nome dele, então eu quero ficar aqui. E a gente vê assim. Eu tinha um amigo, que graças a Deus, Deus liberou ele, mas ele foi diagnosticado, com uma doença degenerativa dos músculos. E depois de muita luta, ele disse, se Deus permitiu que eu lutasse essa batalha para a glória do seu nome, eu vou lutar.
Ele não pediu cura. Ele não pediu ser isento da batalha. Ele pediu: Senhor, glorifica o teu nome nas minhas lutas. Senhor, que o teu nome seja glorificado no meio do conflito. Está vendo porque Deus não escuta os nossos pedidos? Está vendo porque a gente está se sentindo abandonado por Deus? Ele deixou determinações claras, meus queridos. Nós estávamos no Chile, de uma forma extraordinária. Deus estava se movendo e nós estávamos com um ministério de louvor, que por mais que nós amássemos eles de todo o coração, o louvor estava, musicalmente falando, terrível. Meu pai está de testemunho. Se fosse só eu, seria suspeito. Mas Deus se moveu. Nós estávamos num lugar frio. Os meninos estavam cansados. Mas Deus se moveu. Nós estávamos por um curto período de tempo, com pessoas limitadas, nós, servos limitados, mas Deus se moveu. Porque estávamos no lugar certo, na hora certa. E a gente viu o sol. E a glória de Deus se manifestou, porque ela se manifesta em lugares determinados, em horários determinados, em pontos determinados. Nós estamos muitas vezes nos 3 dias de luto e tormento que os 12 apóstolos passaram enquanto Jesus estava no túmulo. E é claro que a sensação é de que Deus se abandonou. O silêncio é horrível. A dor é horrível, o desespero, o não saber o que você vai fazer, o não saber o que vai acontecer depois. Então você tem 2 opções. Ou você acredita que o inimigo realmente venceu o teu Deus, ou você acredita que não importa a sua circunstância, o teu Deus já venceu. Nós continuamos perdendo as batalhas diárias porque continuamos lutando errado. Eu continuo sofrendo no meu dia a dia porque eu só estou arrastando minha incredulidade e não minha fé. Eu estou prestando atenção nas dificuldades e nas barreiras, não no tamanho do meu Deus. Porque a glória de Deus, meus queridos, Isaías 6 fala muito claro, ela enche toda a terra, amém? Amém. Então ela está aqui. Amém. Então ela está ali fora, ela vai estar na sua casa, ela vai estar no teu trabalho, na tua escola. A pergunta é, você está vendo? Melhor ainda, você acredita? Porque eu concordo, às vezes a gente não vê mesmo. E não tem outra desculpa a não ser incredulidade mesmo. Mas apesar de tudo isso, Miqueias fala de uma forma tão profunda. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora esteja morando em trevas, o Senhor será a minha luz. É uma declaração de fé, meus queridos. Ele está cego, ele não vê nada. Tudo que ele vê é a maldade do povo sendo consumida. Tudo que ele vê são os inimigos se levantando. E como ele conhece a lei, ele sabe que a lei está sendo quebrada. E ele diz, pessoal, vai ter consequência para isso. Ele não estava passando a mão na cabeça dos israelitas. Ele não estava passando a mão na cabeça do povo de Deus. E ele também não estava se retirando do grupo. Ele se incluiu. Nós todos somos pecadores, salvos somente pela graça de Deus. O problema está quando a gente esquece disso. Porque sabem, quando a gente esquece disso é quando a gente começa a merecer coisas. Quando a gente esquece disso é quando a gente começa a ter direitos. Senhor, eu sou teu servo há tantos anos, por que eu estou passando por isso? Exatamente porque você é servo de Deus há tantos anos. Chegou a hora da sua prova. O mais grandioso servo de Deus que tocou nessa terra, que de fato era o próprio Deus, chamado Jesus. Me digam, a vida dele foi fácil? O caminho dele foi fácil? A cruz foi fácil? Agora, a cruz foi imposta
ou opcional. Volto a dizer, modificando um pouco para vocês entenderem. Jesus foi forçado, foi crucificado ou ele se entregou? Foi vontade dele, não foi? Por que ele fez isso? Deus abandonou ele? Deus não se importa com ele? Não. A glória de Deus foi manifestada naquela cruz. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, para que toda a nação se postre diante dele e reconheça que Jeová é o Senhor. Esse é o processo da vida do servo de Deus. E eu digo ousadamente, espero não estar te ofendendo. Se você não está disposto a isso, você está no lugar errado. Não estou dizendo que todos vamos sofrer a mesmo nível de Jesus. Estou dizendo que muitos sofreram muito próximo. Começaram pelos 12 apóstolos. Não o suficiente, também teve Paulo. Os pais da igreja, a igreja primitiva, nossos antepassados. Meu pai, o seu pastor, a sua pastora, os seus pais, que servem a Deus. Todos passam por lutas. Então, se as lutas é algo permanente, se as lutas é algo fixo, nós temos que aprender a olhar mais além disso. Sim, Senhor, eu estou em trevas, mas Tu és a minha luz. Sim, Senhor, eu estou passando por tribulações, mas Tu é a vitória, e eu sou Teu. Os filhos de Deus jamais serão derrotados, mas têm que ser lembrados de que são filhos de Deus. Porque o inimigo continua fazendo a mesma pergunta que ele fez para Jesus: se você é filho de Deus, e a gente continua tentando provar para ele que a gente é. Se eu tenho que ficar provando para todo mundo que eu sou filho do meu pai, quer dizer que eu não acredito que eu sou filho do meu pai, não é? Com todo respeito, se alguém vem me disser, eu não acredito que você é filho daquele homem, eu vou dizer, o problema é teu. Eu sou filho dele. Eu não tenho nada que demonstrar a ninguém. Você não tem nenhuma resposta para dar para o inimigo quando ele vier te questionando a respeito do seu Deus. Você diz para ele: olha, Satanás, você conhece ele tanto quanto eu. Então não vem com mentira, não. A pergunta é: você conhece ele? Porque as mentiras só vão fazer efeito, as mentiras só vão ter um impacto nas nossas vidas se a gente não conhecer a verdade. Eu tinha muitos debates com os jovens da Alemanha, e um deles sempre tinha esse debate porque não queria ler a Bíblia. Eu disse: como você quer saber o que você precisa saber para ser um cristão, se você não ler a palavra? Como você vai saber se o que eu estou dizendo é verdade, se você não ler a palavra? Você vai acreditar em mim? Eu não acreditaria. E eu, inclusive, peço a todos vocês: verifiquem todas as citações bíblicas que eu mencionei, por favor. Se é possível, deixe como tarefa. Não acreditem em mim. Eu sou tão falho quanto todos. Acreditem na palavra. Essa não mudou. Essa nunca vai mudar. Essa nunca vai passar. Porque ela provém de um Deus eterno. Nós conhecemos esse Deus. Eu sou enfrentado todos os dias com a ideia de que: Deus, eu não te conheço o suficiente. Preciso te conhecer mais hoje. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sei que minha carne ainda é forte. Eu quero fortalecer o meu espírito. Senhor, estou prostrado diante de Ti, Senhor. Usa qualquer meio necessário para me aproximar de Ti, Senhor. Fale essas palavras com intencionalidade, para depois você não estar questionando porque a próxima batalha estava te esperando na outra esquina. Porque é muito fácil crer em Deus quando está tudo bem. Mas como eu ministrava e compartilhei com os jovens no Chile, nós nunca, jamais vamos conhecer o Deus do impossível se nós não chegamos na beira do impossível. Nós nunca, jamais vamos conhecer um Deus de milagres se nós continuamos dependendo de soluções naturais para problemas. Nós nunca, jamais vamos conhecer um Deus de amor e misericórdia se não conhecemos o nosso estado de pecado.
Aquele estado que Pedro reconheceu quando se prostrou diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, eu não sou digno de ti. Não somos dignos dele. Assim entendemos o seu amor. Não somos dignos da sua misericórdia, mas como ele é misericórdia, ela é derramada todos os dias. Por isso que você ainda está respirando agora. Está todo mundo respirando ainda? Amém. Meus queridos, nós servimos a um Deus extraordinário, mas da mesma forma como meu pai comentava, existem bênçãos como resultado da obediência, mas também existem maldições como resultado da desobediência. O mesmo Deus que permanece no cumprimento de uma, permanece no cumprimento da outra. Ainda assim, quando meu pai falou isso para mim, quando a gente começou a estudar essa mentalidade, essa visão correta das coisas, e a vida mudou. Ainda assim, ainda que eu peque e a maldição caia sobre mim, isso também é uma bênção, sabia? Porque não é uma bênção que Deus esteja te advertindo do seu pecado antes que você morra? Não é uma bênção? Amém? Não é uma bênção que meus olhos se abram antes que eu bata com a cabeça na porta? Não é uma bênção? Amém. Às vezes eu preciso tomar um tapa na cara para abrir o olho. Dói muito. É exatamente o desejo do coração de Deus? Claro que não. Mas é o único jeito. Da mesma forma que a cruz era o único jeito. Às vezes a gente não vê assim, meus queridos. A gente vê, não, Jesus já fez tudo. Eu estou de boa. Não, os pais da igreja, os apóstolos, os nossos pastores já estão fazendo tudo. Da mesma mentalidade que a igreja católica na Idade Média tinha, de que os frades e santos nos monastérios, eles eram santos o suficiente para santificar os nossos pecados, então não precisava fazer nada. Isso está errado. Tem um monte de gente indo de cabeça para o inferno por causa de crer nisso. Por mais que talvez minhas palavras sejam fortes agora, eu não quero que ninguém daqui vá para o inferno. Porque se o mundo no maligno, ainda com a presença do Espírito Santo, é desse jeito, imagina sem ele. Só parar para imaginar. Mas não suficiente. Não suficiente. Por quê? Se você conhecesse esse Deus, você não ia querer outra coisa. Se você realmente tivesse ideia de quem ele é, o mínimo. Eu não estou alegando, eu não estou dizendo que eu conheço tudo, mas eu conheço o suficiente para entregar tudo que eu tenho por ele. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque ele é melhor que todos nós. Existe uma coisa extraordinária que acontece quando nós estamos em comunhão com Deus. Ele nos transforma, sabia disso? Existe uma coisa extraordinária, como bênção da obediência a Deus. Nós somos santificados, você sabia disso? Isso quer dizer que cada vez mais, a cada passo de obediência, você vai estar um pouco mais parecido com Cristo. E por mais que pareça pouco, meus queridos, um passinho por vez parece pouco, mas daqui a pouco você veio do Chile para o Brasil. Daqui a pouco você percorreu uma distância inimaginável. Porque também promessa desse Deus é que Ele estaria conosco, não é assim? Em todo o caminho, em toda a trajetória. Esse hálito de vida, esse respiro, esse ar, vai continuar nos vivificando até que nós chegamos à nossa meta. O pastor leu o texto de Lucas. Esse homem que permaneceu esperando o cumprimento da palavra. ênfase na palavra esperando. Foram 2, 3 dias, pastor, que ele esperou? Anos. A história nos diz que esse homem já era um ancião. E muito provavelmente,
quando Lucas escreveu a respeito dele, ele já tinha morrido. Ele era velhinho, mas ele esperou. Miqueias não está falando de uma solução imediata ao problema. Miqueias não está falando de que tudo é mágico. Miqueias está dizendo: eu sei que horas o sol sai, eu sei onde ele sai, então eu vou ficar esperando. Não é assim? Eu vou ficar esperando, mas está frio, não interessa. Mas está escuro, não interessa. Mas você está correndo risco, não me interessa. Eu quero ver a glória de Deus. Meus queridos, não existe forma de você seguir adiante. Não existe forma de você obedecer a palavra de Deus só com boas intenções. Não existe forma de você crer de verdade só com força humana. Se o nosso coração não é transformado por ter sido impactados pela glória desse Deus, nós não vamos conseguir. Então vamos parar de tentar. Vamos parar de tentar ir contra as regras, porque a gente não vai conseguir controlar aquilo que está muito além da nossa capacidade. Existem tantas bênçãos que nós podemos ter acesso. Como dizia o pastor, existem tantas promessas, uma Bíblia inteira de promessas, coisas maravilhosas, que pela graça de Deus e com alto custo, pela minha obediência, Deus tem me abençoado. Existe isso, mas tem um preço e tem um processo. Chama-se transformação real. Porque se o Filho de Deus não transformou o nosso ser, se o Espírito Santo de Deus não habita em nós, a gente não consegue. Espero realmente que você seja intencional com aquilo que você acabou de declarar diante de Deus. Você não repetiu o que eu falei, você repetiu o que você mesmo quis falar. Se você não quis falar, foi decisão sua diante de Deus. Agora permaneça. Permaneçamos. Porque amanhã eu posso falhar também, meus queridos. Eu não estou vindo aqui falando numa posição de superioridade de ninguém. Mas se estamos postrados diante de Deus, a promessa é que não cairemos. Amém. Não tem como. Como você vai cair se você já está no chão? Como o inimigo vai te humilhar com seus pecados se você já conhece qual são? O inimigo vai vir te dizer: você não vale nada, e você vai dizer para ele: eu sei. Quem vale é meu Deus. O inimigo vai te dizer: você é um pecador, você vai dizer: eu sei. Mas meu Deus me perdoa. O inimigo vai vir te dizer: você não consegue. E você vai dizer para ele: é verdade, mas Deus vive em mim. Ele consegue tudo. O Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos, é Ele que me vivifica. Então, Satanás, você pode tentar me matar quantas vezes você quiser. Vamos